Graça e paz, amados e queridos irmãos, que Deus possa estar abençoando a vida daqueles que amam a palavra de Deus e daqueles que buscam conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nessa noite, nós estaremos pregando a palavra de Deus, trazendo um sermão da parte do Senhor ao coração de todos os nossos irmãos e da Igreja de Jesus que nesse momento encontra-se reunido dentro de seus lares. E o texto da palavra de Deus que nós queremos ler encontra-se exatamente no capítulo 3, do verso 14 ao verso de número 22, nós vamos ler, e o tema do nosso sermão é Laodiceia, a síndrome do crente morno. Eu vou repetir, o tema do nosso sermão é Laodiceia, a síndrome do crente morno. E diz assim a palavra de Deus: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e um miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados irmãos, as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia revelam um ciclo profético da história da igreja, que começa com a igreja de Éfeso, a igreja apostólica, a igreja chamada primitiva, a igreja do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, até a igreja de Laodiceia, que fecha esse ciclo profético da história da igreja. Assim como Filadélfia representou a igreja do século XIX, a igreja de Dale Moody, a igreja de Charles Finney, a igreja de Charles Spurgeon e de tantos homens de Deus, movimentos de avivamento como na Rua Azusa, ali com William Seymour. E nós observamos que a igreja de Laodiceia, ela fecha este ciclo da história da igreja, ao qual nós estamos exatamente nesse momento inserido profeticamente nesse período chamado Laodiceia. A igreja do Senhor, ela é apresentada através da revelação de Jesus Cristo no livro das Revelações, o livro do Apocalipse, onde Jesus ele aparece vestido com roupas sacerdotais, o seu cabelo é branco como a neve, o seu rosto brilha como o sol. Ele está vestido de vestes de linho fino, que é a justiça dos santos. O cinturão não está no lombo, mas no peito, representando o juízo, e os seus pés são como de latão reluzente, o que simboliza o juízo de Deus, e que em breve o Senhor irá aplacar o seu juízo sobre a terra. Ele aparece no meio dos 7 candeeiros, que não estão ligados numa base, mas são 7 candeeiros de ouro socado, ouro puro, que representa a glória de Deus, separadamente formando um círculo. E no meio das 7 igrejas, dos 7 candeeiros, Jesus aparece ali e diz a revelação de João que ele tem na sua mão destra, sua mão direita, 7 estrelas
que representam os 7 anjos da igreja, os líderes daquela igreja que estão seguros na sua mão direita, o que representa exatamente autoridade, prestígio, governo, a qual o Senhor delega a essa liderança, a esses pastores das 7 igrejas da Ásia Menor. É lógico que havia outras igrejas naquela região, mas Jesus, na sua revelação a João, ele enumera 7 igrejas principais que ficavam ali numa via romana muito importante na Ásia Menor, atual Turquia, e ele começa ali na cidade de Éfeso e vai fazendo um círculo até chegar à cidade de Laodiceia, que era uma cidade que foi fundada por Antíoco II, e em homenagem à sua esposa Laodice, ele dá o nome daquela cidade Laodiceia. Era uma cidade do antigo Império da Frígia, e era uma cidade muito rica. Ali era um centro bancário, um centro médico, né, com remédios que eles faziam para a cura de doenças oftalmológicas. E também era um centro da alta costura. Eles fabricavam vestes de pele negra de carneiro escovada. Então era um centro de moda, de alta moda, semelhante a Paris. Era um centro médico muito importante, como na Alemanha, né? E também era ali um lugar onde eles mantinham também um centro bancário, como Wall Street nos Estados Unidos. Então era uma cidade riquíssima. No 2º século ela foi destruída por um terremoto muito forte e ela não aceitou o dinheiro estatal do Império Romano, reconstruindo a cidade com seus próprios recursos. A cidade de Laodiceia era também caracterizada por uma população não muito hospitaleira. Eles não eram muito hospitaleiros. Por isso que no texto mais à frente, nós observamos que Jesus está do lado de fora dessa igreja. Amados irmãos, a igreja de Laodiceia, né, a palavra laos significa leigo, povo comum, daí a palavra leigo. E a palavra diceia, ela pode ser traduzida por costumes ou opiniões do povo. Ou seja, era uma igreja onde o governo era democrático, o governo do povo, pelo povo e para o povo. Portanto, a voz do povo ali representava a própria voz de Deus, vox populis, vox Dei, a voz do povo e a voz de Deus. Ainda que nós saibamos claramente, à luz da Bíblia, que o governo de Deus não é democrático, o governo de Deus ele é teocrático. É o governo de Deus, por Deus e para Deus, aonde o Espírito de Deus, representado nos 7 Espíritos do Senhor, conforme também revelado no capítulo 11 do livro do profeta Isaías, no verso 1 ao verso 3. Os 7 Espíritos de Deus, e é o Espírito Santo que tem que agir de forma soberana, dando toda a direção necessária à igreja. Portanto, amados irmãos, nós precisamos entender claramente que o governo de Deus é um governo teocrático, é um governo no qual o Espírito de Deus dá direção. Vemos isso no livro de Atos dos Apóstolos, quando aparecem frases como: disse o Espírito Santo, apartai-vos a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então o Espírito de Deus dirigia a vida da igreja chamada primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos. Portanto, amados irmãos, essa igreja, ela também era caracterizada por ser uma igreja morna. E isso demonstrava a situação da própria cidade. Por quê? Porque a água fria vinha da cidade de Colossos e a água quente vinha da cidade de Herápolis. E quando elas chegavam lá, elas se misturavam ficando morna. A igreja de Laodiceia, ela é caracterizada por uma igreja que provoca ânsia de vômito, porque na medicina é muito comum usar água morna para fazer lavagem estomacal. Essa cidade também era a cidade do deus Esculápio, né? Aquela haste com 2 serpentes enroladas, que hoje simboliza o símbolo da medicina. Esculápio é o deus da feitiçaria, da palavra farmacopeia, que é traduzida na língua portuguesa por feitiçaria.
Portanto, irmãos, as duas palavras compostas, laos e diceia, significa costume dos leigos ou as opiniões do povo comum. Ou seja, era uma igreja humanista, centrada no homem, onde prevalecia o que o homem pensa, o que o homem acha e o que o homem diz. Ou seja, era o próprio homem que dirigia, controlava e direcionava a vida dessa igreja. Era uma igreja, portanto, antropocêntrica, centrada no homem e não na pessoa de Jesus Cristo, Senhor da igreja, e nem na busca do direcionamento do Espírito Santo de Deus. Portanto, irmãos, é importante nós entendermos isso, porque ela é uma igreja que visava dinheiro, que estava preocupada, com riquezas. Não é à toa que havia um grande centro bancário e ela chega a dizer para Jesus: tudo tenho e nada me falta. Era uma igreja acomodada, que vivia na zona de conforto, uma igreja arrogante, uma igreja presunçosa, uma igreja totalmente autônoma da ação do Espírito de Deus e da vontade soberana do próprio Deus. Amados irmãos, a mesma coisa nós podemos observar na igreja de hoje, tirando, é lógico, as exceções, porque toda regra tem exceções. Nós sabemos que existem igrejas sérias, nós sabemos que existem ministérios sérios, nós sabemos que existem pastores sérios, nós sabemos que existem igrejas ainda centradas na palavra de Deus, centrada no Evangelho, centrado na glória de Deus, que vive os 5 soles, que vive verdadeiramente o Evangelho ensinado por Jesus e seus apóstolos. Nós não queremos generalizar, mas infelizmente o espírito da época, o espírito do momento, leva com que muitas igrejas entrem no mesmo espírito da igreja de Laodiceia. Uma igreja morna, uma igreja cega, uma igreja miserável, uma igreja despida, sem vestimentas espirituais, uma igreja que se sentia numa zona de conforto, uma igreja que não precisava de Jesus para nada. Ela conseguia funcionar sem Jesus, ela conseguia se manter sem a graça de Jesus. Ela conseguia manter-se porque ela se respaldava na sua condição financeira, ela se respaldava na sua suposta capacidade de enxergar as coisas, ainda que ela não enxergava a sua própria cegueira. Portanto, irmãos, nós percebemos claramente quando Jesus se apresenta e ele estabelece ali o seu nome, porque toda a carta das 7 igrejas da Ásia começa com Jesus se apresentando. Ele diz ao anjo da igreja, escreve, e ele então se apresenta àquela igreja, ele dá sua carta de recomendação, e ele diz assim, ao anjo da igreja, aquelas 7 estrelas que estão seguras na mão destra dele, ele diz ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve, isto diz o amém. A palavra amém é transliterada do hebraico como a palavra aleluia. Amém é amém em qualquer língua, aleluia é aleluia em qualquer língua, e amém significa assim seja, ou seja, assim diz o assim seja. A testemunha fiel e verdadeira. O que ele está querendo dizer? Ele está puxando para ele atribuições dadas a Deus no Velho Testamento. Quando Deus diz, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Em mim não há mudança e nem sombra de variação. Eu sou o que sou. Então Deus não mente, Deus não volta atrás. Quando ele faz uma aliança, um pacto com Abraão, ele jura pelo seu próprio nome. E uma vez que Deus jura pelo seu próprio nome, ele nunca mais retornará. Ele nunca mais voltará atrás. Ele não deixará de cumprir aquilo que ele falou. Então Jesus se apresenta exatamente como a testemunha fiel e verdadeira, porque nele não há mentira. Amém, amados irmãos? E aqui ele começa a dizer, eu sou o princípio da criação de Deus. Está exatamente dentro da palavra de Paulo em Colossenses capítulo 1, verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
porque tudo foi criado nele, por ele, para ele, e dele são todas as coisas. Eu sou o Alfa, o princípio da criação. Eu sou o Alfa, o meio da criação, e eu sou o Ômega, o fim da criação. Portanto, ele é o Alfa e ele é o Ômega, ele é o começo, ele é o meio e ele é o fim. Não significa que Jesus foi criado. Ele não é uma criatura de Deus, ele é o Criador. Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Foi através da palavra, do verbo, da emanação da palavra de Deus, da palavra falada, da expressão de Deus através da sua palavra, da palavra de procedência, que ele criou todas as coisas, e pela mesma palavra ele sustenta todo o universo, tanto o mundo visível como o mundo invisível. Portanto, Jesus não foi criado. Quando ele fala eu sou o começo, o meio e o fim da criação de Deus, ele está dizendo o seguinte: sem mim não haveria criação. Sem mim a criação não seria sustentada, e sem mim não haveria um novo céu, uma nova terra, uma nova criação. Então a criação, ela parte do princípio que ela foi criada por Jesus. Ele é o começo, ele é o meio e ele é o fim de todas as coisas. Portanto, nós precisamos entender, irmãos, que essa igreja, a igreja de Laodiceia, causou ânsia de vômito em Jesus. Ele diz, olha, porque nem és morno e nem quente, mas frio, vomitar-te-ei da minha boca. Uma igreja, irmãos, que não é nem quente e nem fria. Oxalá ela fosse quente ou ela fosse fria. Não, mas ela era morna. E como eu falei no início do nosso sermão, água morna é usada até hoje na medicina para provocar vômito e fazer lavagem estomacal. Aquela igreja, amados irmãos, ela estava em cima do muro. Ela vivia numa zona de conforto. Ela simplesmente era uma igreja orgulhosa, uma igreja vacilante, uma igreja morna, uma igreja indecisa, uma igreja que não tinha verdadeiramente uma escolha de ser fria ou de ser quente. Mas ela procurou o caminho da interseção do meio. Ela buscou uma zona de conforto. Ela se acomodou, porque ela era uma igreja acomodada. Muitas vezes, amados irmãos, vemos o comodismo, vemos pessoas buscando zona de conforto, vemos o mundo não querendo, vemos a igreja não querendo bater de frente com o mundo, vemos muitas vezes a igreja querendo buscar relevância, aceitação do mundo. Ela está numa zona de conforto. Muitas vezes a igreja, ela está no meio termo. Ela nem é fria, ela nem é quente. Essa é uma característica da igreja de Laodiceia. E Jesus exatamente está rejeitando essa igreja pelo simples fato dela ter tido luz da palavra, né? Mas mesmo assim, ela ficou em cima do muro, e ela ficou numa linha tênue entre aquilo que é frio e aquilo que é quente. Então nós vemos claramente, irmãos, que não é falta de Bíblia, não é falta de ensino, não é falta de pregação, não é falta de mensagem. Muitas vezes as pessoas preferem ficar no meio termo, em cima do muro, buscam uma zona de conforto, não querem ser confrontadas, não querem ser ajuizadas por Deus. Meu irmão, nós precisamos entender que o mesmo Deus que julga o mundo e julgará o mundo, há de julgar a sua igreja, porque o juízo de Deus começará pela casa de Deus. Porque, amados irmãos, em nome de Deus, muitos acham que devem acumular tesouros na terra. Muitos ministérios, muitas igrejas estão buscando apenas os tesouros e os valores desse mundo, as coisas desse mundo, a riqueza, através da teologia da prosperidade, através da teologia coach, que é a teologia atual. Muitos ministérios, muitos líderes só buscam riqueza, fama, os holofotes, aquela famigerada palavra de Satanás a Jesus ali em Mateus 4, quando diz, tudo te darei se prostrado me adorares, tenha sido aceita por muitas igrejas, por muitos ministérios e por muitos pastores. Meus irmãos,
A Bíblia é muito clara: não ajunteis tesouro na terra, pelo contrário, ajunteis tesouro no céu. Não devemos andar como gentios, ansiosos, preocupados, não. Deus é Yahvé Jireh, Ele é o Deus da provisão. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida da sua igreja. Deus sempre vai preservar a sua igreja. Deus sempre vai fazer com que a sua igreja tenha a provisão necessária. Assim como Ele alimentou Elias, Ele vai alimentar a igreja. Ele vai dar todas as condições necessárias para que a igreja do Senhor possa ter os recursos para dar continuidade à sua obra, para investir na obra missionária e, acima de tudo, para avançar o reino de Deus. Né? Muita gente só está interessada meramente na conta bancária, nos bens materiais, né? E isso acaba levando muitas igrejas, muitos crentes a ser morno, a uma espiritualidade extremamente ilusória. Amados irmãos, nós corremos um grave risco quando deixamos nossa realização se tornar a base da nossa confiança. Se nos sentimos espirituais e maduros, porque temos muito tempo de igreja, somos tolos. Tempo de igreja, tempo de ministério, o quanto tempo estamos na casa de Deus, se servimos numa igreja, se fazemos parte de uma liderança, isso para Deus não tem nenhum significado, não tem nenhuma relevância, amados irmãos. Somos tolos pensando que o nosso orgulho espiritual nos levará a algum lugar. A igreja, durante muito tempo, tem buscado o avivamento de todo jeito, né? Menos do jeito de Deus. Ela tem buscado o avivamento da sua maneira, da maneira que ela quer, da maneira que ela deseja, em vez de buscar um avivamento do jeito de Deus. É um tempo, amados irmãos, que precisamos mudar. E nenhum homem é capaz de trazer essa mudança. Eu não posso mudar você, você não pode me mudar. Somente Deus pode nos mudar. Só Deus pode operar essa mudança. Só Ele opera o querer e o efetuar. O símbolo do cristianismo não é uma cruz pendurada num templo. O símbolo do cristianismo não é, amados irmãos, seguirmos uma imagem, um símbolo de uma cruz pendurada e vazia, não. Nós precisamos, amados, entender, como diz a palavra de Deus, lá no livro de Atos, capítulo 2, verso 3, que diz assim: e lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma língua de fogo. Então nós vemos que ali no cenáculo, no dia de Pentecoste, sobre cada discípulo pousou sobre a sua cabeça uma língua de fogo. Hoje, mais do que nunca, precisamos de um avivamento. Mais do que nunca, precisamos de um genuíno avivamento. Precisamos da chuva temporã e da chuva seródia. Precisamos, irmãos, de tempos de avivamento, tempos de refrigério na vida da igreja. Nosso Deus, diz a Bíblia, Ele é fogo consumidor, está em Hebreus 12, 29. Precisamos, irmãos, tirar muito do paganismo do nosso meio. Há muito paganismo nos bancos da nossa igreja, há muito paganismo, irmãos, no seio de muitas igrejas. Há muitos animadores de plateia, há muitos analfabetos de Bíblia, há muitos fantoches no púlpito, há muitos manipuladores e defraudadores que não pregam a palavra de Deus, que não busca levar o povo ao conhecimento de Deus, que não busca levar o povo verdadeiramente ao Senhor, que roubam a glória de Deus, que se colocam como centro da igreja. Nós, irmãos, não temos que idolatrar liderança, nós não temos que idolatrar o homem, nós precisamos glorificar todo líder que não leva a igreja ao Senhor, que não leva a igreja a glorificar o Senhor, que não insere no coração da igreja a centralidade de Cristo. Esse homem é um falso pregador da palavra de Deus. Nós precisamos entender, irmão, que se Jesus viesse aos nossos tempos, nas nossas igrejas, será que Ele não limparia também o templo hoje? Será que Ele também não limparia o púlpito? Será que Ele não pegaria a chibata? Será que Ele não ia derrubar e virar as mesas dos cambistas, dos vendilhões do templo, dos vendilhões da fé,
dos mercenários, dos mercadores do Evangelho, daqueles que pregam o problema para vender a solução? Será que, irmãos, se Jesus viesse hoje, Ele também não nos vomitaria da sua boca? Ele também não diria, ó, eu aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo, colírio para os olhos? Será que Ele hoje não iria nos repreender, nos exortar e dizer, é tempo de tomar posição, de se arrepender, de largar os seus vossos maus caminhos, é tempo de voltar para o Senhor de todo o coração? Será que Jesus iria nos elogiar ou iria nos exortar? Que você possa refletir sobre esta pergunta, amado irmão. Não devemos estar preocupados com o que fizemos ou com a nossa própria vida, até porque não podemos acrescentar um côvado à nossa vida. Nossa preocupação, amados irmãos, deveria ser com aquilo que deveríamos ter feito e não fizemos. As coisas que eu não fiz, não as coisas que eu faço. Há muita gente preocupada com aquilo que faz, com aquilo que tem feito na igreja, em vez de se preocupar com aquilo que tem deixado de fazer. Se nós olharmos, irmãos, e fazermos uma análise honesta, nós vamos observar, principalmente nesse período de quarentena, nesse período que estamos longe da igreja, quantas coisas Deus queria que nós fizéssemos e não fizemos. Quantas coisas para Deus deixamos de fazer? Quantas vezes, irmãos, deixamos de ir ao culto? Quantas vezes deixamos de ir à igreja por causa de picuinha, por causa de milindre? Somos melindrosos, fazemos beicinho por qualquer coisa. Qualquer coisa é motivo para nos afastarmos da casa de Deus, para criticarmos a obra de Deus. Quantas vezes, irmão, preferimos ficar domingo dentro da nossa casa, em vez de irmos à casa do Senhor, porque não concordamos com A, não concordamos com B, porque não temos compatibilidade com o irmão A, com o irmão B. Esse é o tempo de reflexão, esse é o tempo de botarmos a mão na consciência e dizer, Senhor, ai de mim, Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, perdoa porque eu tenho deixado de fazer muita coisa que o Senhor desejaria que eu fizesse e eu não tenho feito. A única coisa que eu sei fazer, Senhor, é criticar, buscar defeitos, buscar justificativas carnais para justificar minha própria carnalidade. Eu estou cego, Senhor, eu estou nu. Apesar de ter dinheiro, riqueza, um bom carro, uma boa casa, eu sou miserável, eu sou pobre, espiritualmente falando. A mudança vai começar quando nós começarmos a mudança em nós mesmos. Quando nós começarmos a mudar a nossa própria vida, então a igreja mudará. Só haverá restauração nessa nação se a igreja primeiro for restaurada. Deus só vai restaurar a sua casa se os filhos da casa, se os familiares da casa, se os filhos de Deus começarem uma mudança radical. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, nos preocuparmos com aquilo que deixamos de fazer, porque nós seremos julgados não apenas pelaquilo que fizemos, mas também seremos julgados pelaquilo que deixamos de fazer. Não pelas ações, não seremos julgados pelas nossas ações, mas sim pela motivação com que fizemos as coisas para Deus. Tem muita gente fazendo, amados irmãos, muita gente fazendo a obra de Deus com motivação errada, com atitude errada de coração. Nossas ações, amados irmãos, queridos do Senhor, são resultado do motivo ou da atitude do nosso coração. Então, amados, o que é aceitável aos olhos de Deus é aquilo que é feito com a motivação correta de coração. Agora eu faço uma pergunta aos irmãos: o que levou você a fazer algo para Deus? A sua glória ou a glória dele? O que está te motivando? Nós tentamos organizar muitas vezes em vez de agonizar. Deus não está esperando do seu povo, da sua igreja, que a gente organize. Vamos organizar um culto,
vamos organizar um louvor, vamos organizar um grande trabalho evangelístico. Não, irmãos, não é tempo de organizar, é tempo de agonizar, é tempo de choro, é tempo de pranto, é tempo de lamento, é tempo de raspar a cabeça, jogar cinza, vestir pano de saco e chorar e clamar e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. É tempo de agonia, é tempo de gemido inexprimível, é tempo, irmãos, de chorar na alma, é tempo de derramar nossa alma na presença de Deus. É tempo de abandonarmos o superficial e buscarmos o sobrenatural. É tempo do sobrenatural. É tempo do Kairos de Deus entrar no Cronos. É tempo do milagre. É tempo de sinais. É tempo de prodígio. É tempo de maravilha. É tempo de buscarmos um grande avivamento. Como disse o saudoso profeta de Deus, o pastor David Wilkerson, quando ele disse: depois de um juízo, de uma praga que virá sobre o mundo e sobre a cidade de Nova York, o Senhor derramará um grande avivamento nos Estados Unidos, e esse avivamento irá se espalhar por todo o mundo. O avivamento sempre vem depois de uma tragédia, de um juízo, de um momento de dor, porque no momento de dor, no momento de tragédia, como nós estamos vivendo nesse momento dessa pandemia do coronavírus, é o tempo em que o povo de Deus entende a necessidade de orar, de buscar a Deus com todas as forças motrizes da sua alma, de se arrepender dos seus pecados, do seu mau caminho. Não adianta buscarmos o mundo para que o mundo se arrependa dos seus pecados, se a igreja, na sua zona de conforto, na sua falta de sensibilidade espiritual, na sua falta de necessidade de se arrepender dos seus maus caminhos, não buscar o caminho da mudança de ideia ou pensamento. Nós precisamos pegar esse momento, amados irmãos, para nos arrependermos, para chorarmos, para lamentarmos e para dizer: Senhor, reconhecemos que pecamos contra Ti e contra o céu. Vemos hoje, irmãos, uma igreja eletrônica em vez de uma igreja eletrizante, uma igreja do dunamis, uma igreja da virtude do Espírito Santo. Estamos transbordando em riso e felicidade. Por isso, gostamos e valorizamos os pregadores stand-up que nos fazem rir, que nos fazem darmos gargalhada, que em vez de pregar contam piadas, brincam com coisas santas, dão pérolas a porcos. Muitas vezes, irmãos, nós pagamos para ouvir os pregadores stand-up porque queremos rir. Como a igreja de Laodiceia, estamos na zona de conforto, estamos acomodados, queremos o hedonismo cristão, a satisfação pessoal, né? Queremos que a igreja nos ofereça algo ao gosto do cliente e nós queremos rir, não queremos chorar. Joel diz que os sacerdotes deveriam rasgar suas vestes e chorar no altar de Deus. Se eles quisessem que o Senhor repreendesse o devorador, o migrador, o cortador, os gafanhotos que vieram sobre a cidade de Deus, sobre o povo de Deus, os sacerdotes tinham que se arrepender dos seus pecados, tinham que chorar, se lamentar e derramar o seu coração e rasgar suas vestes diante do Senhor, através de jejum, de oração, de intercessão, de clamor, de súplica, de arrependimento, de lamento, de choro e de pranto. Nós precisamos, irmãos, entender que não é tempo de rir, é tempo de chorar. Você pode chorar coletivamente, junto com a igreja, mas você também pode chorar sozinho, no seu quarto, com o seu joelho dobrado, com o seu rosto no pó. Você pode chorar na presença do Senhor, dizer: Deus, sara a nossa nação, sara a nossa terra. Senhor, restaura a tua igreja, restaura a nossa sorte, restaura a sorte de Sião. Meu Deus do céu, aleluia, 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 aleluia. Que a santidade de Deus se manifeste, mas ela só irá se manifestar quando nós formos quebrantados e chorarmos na presença de Deus por causa da nossa natureza pecaminosa que reage à santidade de Deus.
Era isso que Jesus estava querendo dizer à igreja de Laodiceia. Meu irmão, não é tempo de briga, não é tempo de confusão, não é tempo de discussão, não é tempo de rir, é tempo de chorar, é tempo de chorar. E eu só posso dizer ao Senhor: Senhor, comece por mim, quebranta-me, Senhor, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Deus, muda a minha vida, Deus, transforma a minha mente, leva-me a um genuíno arrependimento, faça-me ser um cristão melhor, um crente melhor, um ministro melhor. Deus, gere em mim o temor ao teu nome, santifica, Senhor, a minha vida, santifica, Senhor, a tua casa, santifica, Senhor, a tua igreja. Irmãos, nós precisamos, irmãos, reagir. Vai ser difícil quando a santidade de Deus vier, quando a glória de Deus se manifestar, porque ela vai reagir com a nossa natureza pecaminosa. Mas diante disso, seremos desnudados, iremos enxergar que éramos cegos. Vamos observar que a nossa zona de conforto, o nosso comodismo, a nossa arrogância de nada vale. E vamos começar a voltar pelo caminho do arrependimento, voltarmos outra vez para Deus. Vamos começar outra vez a glorificar o nome do Senhor, a colocar Jesus no centro da igreja, que Ele cresça e eu diminua. Vamos voltar outra vez a dizer: o homem nada tem sido alto, não lhe for dado, tudo vem dele, por ele, para ele. Nós vamos começar, irmãos, outra vez a botar o Senhor no centro da igreja, a dizer: Deus, Jesus, entra. Não queremos o Senhor do lado de fora, não queremos o Senhor batendo na porta. Senhor, entra no meu coração, entra na tua igreja. O Senhor é convidado, somos hospitaleiros, queremos o Senhor dentro, não queremos o Senhor fora, não queremos deixar o Senhor batendo do lado de fora, não, Senhor, tem misericórdia, Senhor, que o Senhor volte para o centro da tua igreja, que o Senhor entre e venha cear conosco, né? O Senhor volte a ter a comunhão que o Senhor tinha com os seus discípulos no passado, que o Senhor volte a ser o cabeça da igreja, que o Senhor esteja no nosso meio, entre nós, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor estará ali. Irmãos, a pergunta dos pregadores da prosperidade, dos pregadores coach, seria: por que Jesus está repreendendo a igreja de Laodiceia? Muita gente não gosta de repreensão, muita gente não gosta de ser exortada. A palavra exortação vem do grego paraklesis, da mesma palavra paracleto, que é um título do Espírito Santo, advogado, consolador. A palavra paraclese significa exortar, consolar, admoestar. É como diz a palavra do Senhor: e um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. Irmãos, nós precisamos entender claramente, precisamos compreender que Deus, Ele disciplina a quem Ele ama e tem por filho. Por que não haveríamos de aceitar a exortação do Senhor? Por que deveríamos reclamar do juízo de Deus sobre a terra? Por que deveríamos dizer: Deus, por que está acontecendo isso? Por que estamos dentro de casa em quarentena? Por que, meu Deus, não podemos cultuar na tua casa? Por que estamos longe do teu santuário? Senhor, porque tu permitiu, Deus permitiu para nos alertar, para despertar a sua igreja, para despertar a sua noiva, para despertar os seus filhos, porque o fim vem, o tempo do fim se aproxima, a volta do Senhor está muito próxima, e Ele está querendo sacudir a igreja, Ele está querendo dizer: olha, desperta, noiva minha, sai da mornidão, escolha, ou seja fria, ou seja quente, mas no meio termo não. Saia do comodismo, saia dessa zona de conforto, largue a soberba, a presunção, largue a vaidade, pare de buscar as riquezas dessa vida, pare de mercadejar com a minha palavra, pare de fazer do púlpito um balcão de negócio. Pare, pregadores, pastores, ministros do altar, pregue a palavra de Deus,
Convoque a igreja do Senhor ao arrependimento, ao choro, porque só assim nós iremos experimentar um avivamento. E quando o coronavírus acabar, e quando a pandemia acabar, e quando a quarentena acabar, será que haverá uma mudança? Será que a igreja sairá melhor desse problema, dessa situação, dessa circunstância? Ou vamos sair pior, ou quem sabe vamos continuar na mesma zona de conforto, continuando buscando as riquezas desse mundo? Como nós vamos sair? Como é que nós vamos sair dessa situação? Será que nós estamos aproveitando esse tempo para orar, jejuar, meditar na palavra, buscar a Deus, se arrepender dos nossos maus caminhos? Será que a igreja vai melhorar? Será que quando a bonança vier, será que quando a tempestade acabar, a igreja terá sido despertada? Porque a igreja nesse momento, ela está sendo saculejada por Deus. Muita gente que já não orava passou a orar. Muita gente que não jejuava passou a jejuar. Muitos pastores começaram a perceber o quão vulneráveis nós somos, o quanto dependente de Deus nós somos. Como a igreja não subsiste sem Deus, como a igreja não subsiste deixando Jesus do lado de fora, batendo na porta. Nós precisamos entender, irmãos, que Jesus não elogiou a igreja de Laodiceia. Não houve elogio para essa igreja. Ele disse que ela era rica, ela era próspera, ela era bem resolvida materialmente. Quantas igrejas multimilionárias, quantas igrejas riquíssimas, quantos templos faraônicos. Irmãos, vivemos um verdadeiro crescimento high-tech dentro das igrejas, tecnologia, riqueza. Hoje é cidadismo com cartão de crédito, né? Já se passa maquininha de cartão de crédito. A igreja está tecnologicamente avançada. Uma igreja rica, pastores multimilionários, nos seus carrões, seus aviões executivos de milhões de dólares, seus iates, seus helicópteros. Igrejas riquíssimas que olham e dizem: Jesus, não precisamos de nada, temos tudo e nada nos falta. Uma igreja materialmente bem resolvida. Diante da exortação de Jesus a Laodiceia, deveríamos nos perguntar: estamos vivendo exatamente como Deus quer que vivamos? Será que o cristianismo que estamos praticando é o cristianismo que Jesus e a Bíblia espera que pratiquemos? Estamos preparados, irmãos, para desafiar o poder demoníaco? Não tenha dúvida, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida, o mundo jaz no maligno, o sistema desse mundo é maligno, é satânico, cosmos satânico, que o diabo está por trás dessa pandemia, que isso foi algo orquestrado, que vemos a mão de Satanás, vemos o espírito do erro operando nesse mundo, pavimentando o caminho para o anticristo. Eu não tenho nenhuma dúvida que cada vez mais o inferno se levantará, ainda que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas a igreja sofrerá a ação e a intervenção de Satanás, porque ele sabe que o seu tempo é curto e ele está trabalhando freneticamente para destruir a igreja de Jesus, ainda que sabemos que não conseguirá tal feito. Mas haverá sofrimento, haverá perseguição, haverá princípios de dores, peste, guerra, rumores de guerra. A igreja não estará isenta a essas coisas, como não estamos isentos nesse exato momento da pandemia do coronavírus. Isso é uma prova de que nós não estamos num casulo, numa redoma, protegido totalmente das coisas que acontecem nesse mundo. Nós precisamos, irmãos, como Paulo dizer lá em 2 Coríntios 12:10, pelo que sinto prazer. Olha o que Paulo diz, que palavra maravilhosa. Ele diz o seguinte: eu sinto prazer na minha casa de veraneio, eu sinto prazer no meu carro 0 km, nas minhas viagens internacionais, na minha magnífica igreja, no templo suntuoso que construí para a minha própria glória. Não, ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias,
nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Hoje eu tive um testemunho tremendo na minha vida. Hoje Deus, o Espírito de Deus, aleluia, me confrontou, amados irmãos. Fui ao mercado comprar pão com a minha esposa e tentar comprar água mineral também. E ela entrou no mercado, eu fiquei no carro ali no estacionamento do supermercado e tinha um jovem, um moço, desesperado, com uma caixa de isopor com empadões. Ele estava vendendo, ele falava com um, ele falava com o outro. E ele chegou e falou: olha, eu estou vendendo empadão, eu estou desempregado, a minha mãe está desempregada, estamos passando fome, nos falta gás, estamos passando necessidade, porque isso já está acontecendo, irmãos. Os brasileiros já estão começando a passar por necessidade, por dificuldade, por fome, diante dessa situação que está aí, da irresponsabilidade desses governantes. E nós estamos vendo, irmão, ali aquele moço desesperado. Eu vi sinceridade nele, e ele tentava vender para um, tentava vender para outro, até que um momento ele olhou para trás, me viu dentro do carro e ele tomou coragem e veio ao meu encontro. E chegando ali, eu estava em oração, estava em jejum. Hoje eu jejuei pelo Dia Nacional de Oração e Jejum pelo Brasil. Eu estava em oração, eu estava em jejum. E aquele moço disse assim: Senhor, o senhor quer comprar um empadão? E eu perguntei: quanto custa, filho? Ele falou R$15. Eu falei: olha, eu não costumo comer empadão, né? Porque me faz mal, né? Não sei o porquê, mas toda vez que eu como empadão não me faz bem, não me cai bem. E ele falou assim: poxa, moço, mas me ajude. Naquele momento, o Espírito de Deus falou ao meu coração: olha, dá o dinheiro a ele, mesmo que você não compre um empadão, porque você sabe que a minha palavra diz que oração e jejum, sem misericórdia, sem dar esmola ao pobre, sem cuidar da viúva e do órfão, esse jejum não tem valor. Está lá no profeta Isaías. E naquele momento eu cheguei e tirei R$20 e dei àquele moço. Ele falou: leva o empadão, moço. Eu falei: não, venda para outro, fique com o dinheiro, eu não estou te dando esmola, eu estou te ajudando. Então venda para outro, leve a comida para sua casa, compre o gás, e em nome de Jesus você vai vender todo esse empadão. Irmão, naquele momento o Espírito de Deus falou ao meu coração. Naquele momento eu percebi que jejum, irmão, sem misericórdia, é sacrifício de tolo. Naquele momento Deus falou: você está jejuando mesmo? Então jejue conforme a minha palavra. Então jejue conforme o que está escrito na minha palavra. E não adiantava, irmãos, eu estar fazendo jejum se eu não usasse de misericórdia com o desespero daquele moço, porque mal ou bem eu tenho comido, mal ou bem eu tenho que comer na minha casa, mas aquele moço precisava vender aquele empadão para poder levar alimento para a sua casa, para a sua mãe e para os seus irmãos. Queridos irmãos, misericórdia quero e não sacrifício. Não adianta jejum como dos fariseus, um jejum sem misericórdia, um jejum sem um coração misericordioso. Amém, amados irmãos? Então hoje eu tive uma experiência marcante, profunda. Deus ali me provou, Deus ali me provou, Deus ali me provou. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, nós precisamos entender porque os crentes mornos deveriam tremer e devem tremer diante da palavra de Deus. Se muitos pregadores ainda não tremeram diante da palavra de Deus, que você trema. Tem muitos, eu até hoje, quando eu subo para pregar a palavra de Deus aqui nesse exato momento, até hoje, depois de estar quase 40 anos pregando a palavra de Deus, até hoje eu tremo quando subo no púlpito para pregar a palavra do Senhor. Parece que é a primeira vez que eu irei pregar, como o primeiro dia que eu subi no púlpito para pregar. Até hoje eu tremo diante da palavra do Senhor. Até hoje eu sinto o peso de pregar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus. Até hoje os meus joelhos batem, né, quando eu subo no púlpito para pregar a santa palavra de Deus. Meu irmão, se os pregadores não estão tremendo, que você trema diante da palavra de Deus, que você tema e trema diante da palavra de Deus.
Aí eu faço a seguinte pergunta: onde estão os sacerdotes que deveriam estar chorando no altar? É muito raro encontrar um pregador chorando hoje no púlpito. Hoje é só risinho, é brincadeira, é piadinha, é contando piada, muitas vezes usando a santa palavra de Deus como anedota, como piada, as famosas piadas santas, piadas gospel. Irmãos, nós vemos muito riso, muita gargalhada e pouco choro. Onde estão os pregadores chorando? Em vez de um pregador stand-up, que seja o profeta chorão como Jeremias. Jeremias vivia chorando. Ele escreve o livro de Lamentações, não é à toa, porque ele vivia chorando na presença de Deus. E essa é a condição de Deus para um avivamento, amados irmãos, segundo o profeta Joel, capítulo 2, verso 17. E ele diz assim: chorem os sacerdotes. Vou repetir: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, povo, ao teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o teu Deus? Você não acha que os ímpios estão dizendo isso? Diante da pandemia do coronavírus, das igrejas fechadas, dos cultos que cessaram no templo, do distanciamento social dos irmãos, da falta de comunhão, de não estarmos reunidos em torno da mesa do Senhor na Santa Ceia, você acha que o diabo, você acha que o mundo não está dizendo onde está o Deus dos crentes? Você acha que o mundo não está dizendo aonde está o seu Deus? Você acha que o diabo ia perder essa oportunidade? É claro que não, irmãos. Nós seríamos muito ingênuos se pensássemos assim. Na realidade, para que haja um avivamento, para que não sejamos espetáculo público e passamos por vexatório, primeiramente, precisa começar no púlpito, precisa começar na liderança, precisa começar, irmãos, com aqueles que estão no altar do Senhor. E a palavra de Deus é muito clara: chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, ou seja, da portaria ao púlpito. É hora dos mega pregadores, dos mega pastores, os multimilionários da fé abrirem mão da sua riqueza e ajudar aqueles que estão passando necessidade, porque virá uma recessão. Muita gente passará fome, necessidade, como esse moço da porta do mercado. É hora de nós começarmos a abrir mão da nossa riqueza. Tem 2 carros, vende um e distribui aos pobres. É tempo, meu irmão, de nós demonstrarmos o amor na prática. É tempo de nós amarmos o nosso próximo na prática. É tempo de nós praticarmos as boas obras do Senhor. Não somos salvos pelas obras, mas se somos salvos, praticamos as boas obras. Não é isso que o Tiago diz? Então é tempo de ajudar, porque virá tempo de recessão, tempo de fome, tempo em que as pessoas não terão o que comer, o desemprego. Então é o momento da igreja, aqueles que são abastados, como a igreja de Laodiceia, que tem suas contas bancárias milionárias, começar a abrir mão um pouco do seu amor ao dinheiro e começar a praticar o evangelho e o amor de Deus, como Deus espera que a igreja pratique. Meu irmão, hoje vemos pregadores que não uivam, não choram, não se afligem. Existe 1 milhão de caminhos para o inferno, mas não existe nenhum caminho para sair de lá. Milhões de caminhos levarão o homem ao inferno, mas nenhum caminho poderá tirar o homem de lá. No inferno, o único louvor que será cantado será o de Jeremias 8:20. É esse cântico, esse louvor que eles vão cantar no inferno. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Meu Deus do céu, misericórdia, Senhor. Deus tenha misericórdia de nós. Queridos irmãos, que coisa terrível, passou a cega, ou seja, o tempo da colheita. O verão acabou, não tem mais como colher e nós não estamos salvos. Esse louvor será entoado no inferno por aqueles que não conheceram a Deus.
tanto fora como dentro da igreja. Existem pessoas dentro da igreja que ouviu falar de Deus. Existem pessoas dentro da igreja que nunca ouviu falar de Deus. E existem pessoas dentro da igreja que ouviram falar de Deus. Nós precisamos, irmãos, entender que Deus não tem um plano para nós. Deus tem o seu plano para nós. Deus não tem um planinho aqui para o pastor Kennedy, um plano para fulano, um plano para ciclano, um plano para outro. Cada um tem um plano. Parece que Deus tem vários planos para cada crente. Não. O plano que Deus tem para mim e para você é cumprir o plano de Deus. Deus só tem um plano, o plano dele. Cabe nós nos inserirmos nesse plano. Dizemos: Senhor, eu quero me inserir no teu plano. Amados irmãos, Deus poderia nos ter feito rico. Não poderia? Mas muitos Deus deixou pobre. Muitos Deus despojou de tudo. Mas só tem uma coisa que Deus não deixou de nos dar. Ele pode ter nos deixado sem dinheiro. Ele pode ter nos despojado de tudo. Mas existe uma coisa que Deus nunca nos despojou ou deixou de nos dar: a sua graça. Aleluia! O seu favor imerecido. A minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Amados irmãos, eu quero concluir esse sermão dizendo que quando entrarmos na eternidade, curvaremos nossas cabeças em vergonha e humilhação, dizendo: olhe para as riquezas que estavam em Jesus Cristo, e eu vim para o tribunal de Cristo totalmente paupérrimo. As minhas obras são madeira, palha e feno, em vez de ser ouro, prata e pedras preciosas. Muita gente chegará, como aquele hino da harpa cristã que diz: posso eu, de mãos vazias, a Jesus me apresentar. Muita gente chegará diante do tribunal de Cristo e passará uma vergonha tremenda, porque chegará diante do Senhor paupérrimo. Nunca edificou nada nessa vida e nessa terra para a glória de Deus. Tudo que ele fazia para si mesmo, para o seu ego. Era um crente que vivia na zona do conforto, na indolência, no orgulho, na soberba. Tudo que ele fazia, ele queria elogio, prestígio e reconhecimento humano. Muita gente vai chegar diante do Senhor no tribunal de Cristo, no Bena. No tribunal de Cristo não será um tribunal para condenação, mas um tribunal onde o Senhor vai julgar as nossas obras. E vai chegar lá mais pobre do que ele era aqui, materialmente falando, nessa terra. Chegará diante do Senhor e as suas obras serão queimadas e virarão cinza. Mas aqueles que buscaram a glória de Deus, que não buscaram as riquezas dessa vida, que não buscaram as riquezas desse mundo, que não amou esse mundo nem o que nesse mundo há, aqueles que verdadeiramente buscaram a face de Deus, a glória de Deus e exaltaram o nome do Senhor, aqueles que não deixaram Jesus do lado de fora, foram hospitaleiros, deixaram ele entrar no seu coração. Aquelas igrejas que deixaram Jesus entrar no seu meio, no centro da sua vida. Essas igrejas, esses irmãos servos de Deus, ao chegar diante do Senhor, poderão não chegar ricos de bens materiais, mas chegarão ricos porque glorificaram o Senhor em tudo que fizeram. Que Deus, querido, possa abençoá-los. Mas a palavra do Senhor, eu quero terminar lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 18 e 19, que diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas. Ou seja, que não tenhamos visão cega e audição surda, e não manifeste a sua vergonha e a sua nudez, e colírio a fim de ungir os teus olhos, para que vejas, olhos para ver, ouvidos para ouvir. Eu repreendo, aleluia, Deus repreende e castiga a todos aqueles que Ele ama.
E a palavra do Espírito Santo, dos 7 Espíritos de Deus, para você é ser pois zeloso, e arrependa-te. Essa é a palavra e a exortação de Deus, através do Espírito Santo, e que você possa ouvir o que o Espírito, digo, não escutar, mas ouvir o que o Espírito diz à igreja. Sê zeloso e arrependa-te, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.